Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 27. Amigos, nunca se esqueçam, aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. E não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Então, livrem-se de todo comportamento imoral e de todo tipo de maldade. Sejam humildes e não inventem nada. Submetam-se ao script de Deus, pois Ele dirige o cenário. E Ele o faz com sua palavra, cujo final feliz é trazer salvação. Não se enganem fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. A carta de Tiago ela é muito legal, porque Tiago é um pastor que está escrevendo para a sua igreja sobre uma fé para o dia a dia. A fé na prática. Não é a fé do livro, a fé daquelas coisas complicadas. É o seguinte, você está falando que você quer viver com Jesus? Então, está lá, na prática, o que os desdobramentos no dia a dia do que significa ser cristão. Então, eu estimulo muito você a ler. É um livro pequeno da Bíblia que vai, com certeza, fazer muito bem a você. Como eu já falei aqui, mudanças são inevitáveis. Eu, pelo menos, entendo que elas são inevitáveis. Nós mudamos independente se nós queremos ou não. Algumas pessoas têm maior ou menor resistência a mudar de ideia, a mudar de posicionamento político, posicionamento religioso, mas a gente está sempre em transformação. É o clássico ditado de Heráclito que diz que uma pessoa nunca se banha duas vezes no mesmo rio. Porque quando ela voltar naquele rio, as águas não são as mesmas. São outras. E mesmo que as águas fossem as mesmas, ele não é mais o mesmo. Porque uma pessoa no ciclo da vida passa por muitas mudanças, porque nós somos seres mutantes. Nós vamos nos reinventando, nós vamos fazendo coisas, nós vamos aprendendo, nós vamos ouvindo. Nós passamos por formações, nós passamos por transformações. Se você fez uma faculdade, você não terminou a tua faculdade na maneira como você entrou, porque toda a formação é a deformação de um estado anterior. Você mudou. Você adquiriu coisas, você aprendeu coisas. Uma paternidade, a maternidade mudou você, mudou tua visão de mundo, mudou teu foco financeiro, mudou tuas preocupações. Porque os eventos da nossa vida nos transformam. Então a questão não é se você vai mudar ou não. A questão é se você está com os olhos abertos para as mudanças que você já está vivendo. A questão não é se você gosta ou não de mudança. A questão é se você está tomando conta das que estão acontecendo com você e talvez você não esteja nem percebendo isso. Porque eu vou te convidar hoje e na outra quinta-feira que eu falar a você perceber e cuidar das suas mudanças. Por quê? Rapidamente por duas razões. Porque há mudanças que renovam e há mudanças que deformam. E eu e você precisamos aprender a distinguir as que renovam das que deformam. E também porque elas renovam e porque elas deformam, ou porque elas podem renovar e porque elas podem transformar? Porque nós somos seres ambíguos. Nós temos a maldade e a bondade dentro de nós. Nós convivemos com um conflito de interesses, de coisas boas e coisas ruins dentro de nós. Paulo diz isso, olha, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero, eu vivo fazendo. Isso a Bíblia diz. O Jung, que é da psicologia, vai dizer que nós somos luzes e sombras, e nós temos que aprender a harmonizar as luzes e as sombras, porque sim, elas estão dentro de nós, elas estão como opção, toda hora a gente se depara com coisas boas e coisas ruins na nossa vida,
Nós escutamos boas coisas, escutamos péssimas coisas, e elas têm o poder de nos influenciar, de entrar dentro de nós e ditar um pouco do nosso comportamento. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Ou você ouvir a lei da física da entropia, que diz o quê? Que as coisas deixadas por si só tendem a se desorganizar e não a se organizar. Ou seja, eu preciso tomar cuidado das minhas mudanças. Por quê? Porque se eu deixar a vida, ela vai mudar, mas não necessariamente para alguma coisa boa. Porque as coisas deixadas, elas se desorganizam. Um jardim, se você fizer um jardim e abandoná-lo, ele vai passar por transformações ruins. Porque vão aparecer coisas no jardim que não estavam no teu projeto inicial. Porque as coisas deixadas por si só se desorganizam. Então, nós somos seres mutantes, nós mudamos. Física, ideologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, a questão é se você vai tomar conta das suas mudanças ou se você vai deixar para lá. Deixar para lá é uma opção no primeiro momento muito bom, porque você não se preocupa com a vida. Você só precisa lembrar que você está deixando para lá você mesmo. E uma hora você vai se encontrar com essa pessoa que você deixou para lá. E esse encontro é bastante dolorido. Porque você não está deixando para lá uma coisa. Você está deixando para lá o seu interior. Você não está deixando para lá teu carro. Você deixa para lá, um dia você vende e compra um novo. Você está deixando para lá teu coração. E coração a gente não vende um, compra um novo, a gente só tem um. Então a opção de deixar as transformações à deriva, ela é extremamente arriscada e você não pode reclamar. Porque quem deixa o barco à deriva não pode reclamar de onde que ele vai parar. Se você decidiu que você deixou a tua vida à deriva, ok. Só que se o teu barquinho for parar em algum porto que você não gosta, você não tem o direito de reclamar. É uma questão de educação. Você fala, não, tudo bem. Eu larguei, ele veio parar aqui, é o que tem para hoje, eu não posso reclamar. Então, mudanças nós vamos viver. A questão é se nós vamos abrir os olhos para as nossas mudanças ou não. Se nós vamos ficar de frente com as coisas que nós escolhemos ou não, e por isso, por causa da nossa ambiguidade, é que nós precisamos tomar cuidado. E quando eu falo que nós somos ambíguos, que nós temos a bondade e a maldade, o belo e o feio dentro de nós, eu não estou dizendo que uma hora nós não teremos. Eu estou dizendo que nós precisamos aprender a viver com isso. Porque, inclusive, nós precisamos de sombras e luzes para a formação do nosso caráter. Isso é importante. Você, por exemplo, falar assim para mim, Vili, eu não queria nunca mais ficar triste. Isso é um risco muito grande. Por quê? Porque se você nunca mais ficar triste, você nunca mais vai ficar feliz. Alguém quer? Vili, eu não queria nunca mais viver um fracasso. Tudo bem, só que você nunca mais vai viver um sucesso. Alguém se habilita? Porque o sucesso só existe por causa do fracasso. O fracasso é a referência do sucesso. A sua tristeza, ela é tristeza por quê? Porque existe um negócio chamado alegria. E a sua alegria é alegria por quê? Porque existe um trem chamado tristeza. Porque se não tivesse tristeza, a alegria não fazia o menor sentido. Então a gente não tem que limar um lado nosso como se ele fosse ruim. Não, os nossos lados, eles se precisam. Eles se completam. É essa música do Lulu. Não existiria som se não houvesse o silêncio. E não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Eu não sei se eu cortei um pedaço da música ou se a sequência é essa, mas é isso aí. Nós precisamos harmonizar as coisas dentro de nós, saber que nós precisamos de sombras também e tomar muito cuidado, porque quer seja na luz, quer seja na sombra, você está mudando. Então, abra os teus olhos para as tuas mudanças. Então, o texto que nós lemos de Tiago, ele é muito legal. E essa Bíblia, a mensagem, ela tem um problema, porque ela é tão clara, porque tem dia que eu termino de ler e falo, acho que eu nem preciso pregar, porque já está tão claro, já está tão explicado.
Como que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas? Então, eu quero pegar com vocês, pontuar com vocês algumas ideias a partir do texto que nós lemos de Tiago. E a primeira ideia é essa: não defina a sua vida toda por uma situação. Por quê? Porque nós estamos em construção. Quando é que acaba? Quem vem de quinta já sabe. Quando você morrer. Ou seja, não queira acabar a obra. Deixa a construção. Essa é a única construção da vida que a gente não quer acabar. É a da nossa própria vida. Deixa construir. Então nós estamos em construção. Significa o quê? Que você vai passar por muitas situações, por diversos erros, diversos acertos, por fracassos e sucessos, por luzes e sombras. Use a metáfora que você quiser. Então, por que você não pode se definir por uma situação? Porque você ainda vai viver muitas. Porque a vida é um projeto aberto, então ninguém precisa ficar preso em uma situação. Não, a vida é uma eterna transformação. Se eu acredito em metamorfose, não faz o menor sentido eu ficar preso em alguma coisa do passado. Por quê? Porque eu posso transformar aquilo. Eu posso reinventar aquilo. A situação não, mas eu não preciso me definir como aquilo do passado. Se eu acredito em mudanças e transformações, em metamorfoses, se eu acredito que a lagarta, respeitado o processo e o tempo, ela vai virar borboleta, eu não preciso definir a minha vida por uma situação. Aquela uma situação eu uso para quê? Para referenciar. Pronto. Mas é que eu fiz uma bobagem que você não tem ideia. Então, cuida bem dessa bobagem para você não fazer de novo. Ponto. E acredite na reinvenção. Ou como diz a nossa propaganda, adquira a arte de se reinventar. E como? Como que a gente faz isso? E aí é outra coisa que eu repito demais aqui. Falei mês passado inteiro sobre curas, que eu acredito em curas. Acredito. Desde que haja um comprometimento radical teu com você mesmo. Aí eu acredito. Tiago está falando a mesma coisa em relação às nossas mudanças. Você pode mudar de vida? Pode. Você vai mudar. A nossa discussão aqui não é se você vai ou não mudar, é se vai ficar melhor ou pior. E aí ele usa uma palavra no meio do texto que nós lemos, ele faz ele nos dá um imperativo. É como que uma ordem. E eu gosto muito de quando na Bíblia tem imperativos e ordens, faça isso, porque não é a lei pela lei. Faça por quê? Não, faça porque tem que fazer. Não, faça porque vai te fazer bem. Sempre que você lê na Bíblia uma ordem, um mandamento, faça porque isso vai te fazer bem. Faça não é para cumprir uma lei, para proteger estatuto, para proteger a Betesda. Não, faça porque isso conspira em favor da vida. E qual é o mandamento e a palavra, a expressão que ele usa? Ele diz, livrem-se. Lá, no meio do texto que eu li, de tudo que eu li, essa é a palavra que eu quero que você guarde hoje à noite. Livre-se. Bom, se eu tenho um texto na Bíblia dizendo para eu me livrar, significa que a minha vida não está escrita, significa que eu não tenho um destino já pré-determinado e que todos os meus passos já estão marcados. Porque se a minha vida já está escrito, qualquer esforço de se livrar seria uma tolice. Não, se há um mandamento na Bíblia, se há um conselho de um pastor na Bíblia dizendo livre-se, significa se transforme. Produza uma metamorfose em você. Se as coisas não estão acontecendo exatamente do jeito que você queria, então seja você o motor que vai produzir essa mudança no teu coração. Então, o mal está te rodeando? Tá. Pois, livre-se dele. Não, tem umas ideias muito loucas tomando conta do teu coração? Sim, pois livre-se. Existe um hábito que tomou conta do teu coração? Sim, então livre-se. Se há um conselho me dizendo para eu me livrar, significa que eu não preciso me sujeitar a nada.
Que eu tenho sim a autoridade, eu tenho poder, eu tenho a liberdade de lutar contra processos de morte. E aí ele explica, livrar-se do quê? Aí ele resume, livre-se de todo comportamento imoral e de toda a maldade. Olha, eu não conheço você, mas quando eu falei comportamento imoral, em 90% das cabeças aqui apareceu a palavra sexo. Não? É que vocês são santos demais, foi só na minha então. Todo comportamento imoral e toda maldade. Eu brinco com essa história de sexo porque quem vem de igreja mais tradicional e é desde criança na igreja, negócio de sexo não pode falar na igreja, é pecado. Na verdade, sexo é proibido. Pronto, essa é a resposta que o mundo religioso dá para o sexo. É proibido, pronto. E o que faz com o sexo? Casa. Ponto. Segunda resposta. E depois que o sexo casou e o sexo é ruim? Aguenta. Pronto. Acabou. E Tiago está dizendo, livre-se de todo comportamento imoral e de toda maldade. Ele está falando da vida sexual das pessoas? Também. Ele está falando para a gente cuidar da nossa sexualidade? Também. Ele está nos convidando a olhar para a nossa vida sexual e ver se ela está precisando de mudanças? Também. Mas quando ele fala comportamento imoral, ele está estendendo um convite para você vasculhar os porões da sua vida, vasculhar tudo que você tem feito, todas as suas práticas. Abrir a caixa preta do avião. Para saber o seguinte, olha para dentro de você e questione as suas transgressões, questione as suas imoralidades e questione as suas corrupções. Está falando isso para o pessoal da igreja, hein? Não use a religião como uma maquiagem para esconder as suas péssimas mudanças. Não use o fato de você saber 200 versículos de cor para esconder as suas péssimas imoralidades. Não, livre-se disso. Abre a caixa preta, entra no porão, faça alguma coisa, mas não se sujeite a nenhum tipo de imoralidade, porque ninguém é obrigado a se sujeitar a esse tipo de situação. É possível viver uma transformação. Então ele está dizendo que para eu me livrar do quê? Bom, aí a gente poderia deixar a imaginação correr e a gente ia ter N coisas aqui hoje à noite. Se nós estamos num grupo aqui de 100 pessoas, você imagina quanta coisa que a gente precisa se livrar aqui hoje à noite. Mas vamos lá. Só para te ajudar a raciocinar comigo. Livre-se desse comportamento financeiro imoral que você tem. Porque tem gente que tem a vida sexual tranquila, mas a vida financeira dele é uma imoralidade. E quando que você é imoral financeiramente? Quando você corrompe, quando você deturpa, quando você inverte as prioridades da tua casa. Você tira da necessidade e coloca os teus desejos fúteis em primeiro lugar. Isso é imoral. Imoral é quando você vai para o shopping de novo com o teu cartão de crédito, comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Isso é imoral. Geralmente para impressionar pessoas que você não gosta. Mais imoral ainda. Está vendo como não é só sexo? Está vendo como a gente pode ser imoral em outras coisas? A tua casa talvez esteja precisando de alguma coisa, teus filhos precisando de alguma coisa extremamente básica, mas você continua insistindo que você precisa colocar a roda de liga leve no teu carro. Isso é imoral. Livre-se disso. Você está passando por uma metamorfose que está invertendo as suas prioridades. Cuidado, porque isso pode te levar para um lugar extremamente perigoso. Não deixa a doença do consumismo tomar conta de você, porque ela é uma mudança que deforma. Eu acho super importante, e vira e mexe, a gente precisa, numa reunião sobre espiritualidade,
pincelar essa questão do consumismo, porque ela está tomando conta da nossa vida. Porque a gente fica toda hora querendo comprar. Daqui a pouco tem gente que tem a televisão que não cabe na sala. Você tem que quebrar a sala para invadir o quarto de alguém, porque precisa ter uma televisão grande. Aí sai uma outra televisão e você, de repente, está se sentindo obrigado a ter outra televisão. Então, lembra quando você era pequeno, que você queria o carrinho, ganhava o carrinho, ganhava a bonequinha, a chuteira, a bola, e aí depois de brincar 2 semanas, aquele brinquedo já estava de canto, você queria outro. A gente continua igual, os nossos brinquedos só ficaram mais caros. Mas a gente continua insatisfeito. Porque você quer comprar o carro, compra o carro, aí vem a indústria automobilística, faz um facelift, que é uma mudança no formato do farol. Aí você entra em crise existencial porque o teu carro não tem mais o novo farol que saiu agora do modelo 2016. Então toma cuidado, porque isso é tão sutil, isso entra na nossa casa enquanto a gente está assistindo um filme e a gente nem se liga. São as crianças que têm um canal especial só para eles. Né? Eu lembro quando os meus filhos eram pequenininhos, eles assistiam o Discover Kids. E no intervalo eu nem me lembro mais o nome dos desenhinhos, tinha a propaganda direcionada para eles. Que já é um absurdo, né? Porque o canal é pago e aí você ainda tem que assistir uma propaganda. Aí você vai pagar pela propaganda porque a criança ficou fissurada em ter aquilo lá. E aí as crianças vão crescendo nessa lógica do consumo, e uma hora a gente está consumindo, e a gente fala, nós estamos consumindo. Por quê mesmo, hein? Por que é que nós estamos comprando isso aqui? Então, cuidado, porque isso é uma mudança que você pode ter na mentalidade, ou você pode negar uma prática da tua família, de, por exemplo, teu pai e tua mãe eram muito pão duro mesmo, sabe? Que não pode comprar nada. Aí você hoje é assim, não, então meus filhos podem tudo. Não, você não está resolvendo o problema, você está colocando uma nova doença. Você não está resolvendo nem o teu problema, inclusive, você está arranjando um novo problema. Então, cuidado, porque existe uma prática financeira que ela é imoral. E ela é sutil, e ela entra na nossa vida e vai deturpando os nossos valores. Livre-se de um comportamento verbal imoral. Sabe, gente que não consegue falar com doçura nunca. Ela é sempre estúpida, sempre grossa, sempre chata, sempre deselegante, sempre desagradável. E eu não estou falando só com o pessoal que vive dizendo palavrão, não. Eu estou dizendo de gente que não consegue falar com afeto. Gente que não consegue afetar de uma maneira positiva as outras pessoas. De falar coisas bonitas, de falar coisas que incentivam, de falar coisas que produzem vida. E lembre que falar com afeto não é ser permissivo. Você pode dar uma bronca em alguém com afeto. Você pode proibir alguém com afeto. Você pode censurar uma pessoa com afeto. Porque o que é o afeto? O meu desejo de afetar aquela pessoa positivamente para que ela não seja afetada com a bobagem que ela estava indo fazer. Então existe um jeito de falar que não tem nada a ver com palavrão, que é imoral. E talvez você foi se acostumando a falar desse jeito e você nem percebeu. Foi uma metamorfose verbal que você viveu e a tua casa hoje é um inferno porque você fala desse jeito. E Tiago está dizendo, toma cuidado como você fala, porque tem uma pessoa escutando essa tua bobagem. Existe uma pessoa que é vítima dessa tua agressão. E aí a gente volta na velha história de que quando eu tomo uma decisão, ela não diz respeito só a mim. Por quê? Porque eu sou casado e tenho 2 filhos. Quando eu tomo uma decisão, eles 3 estão envolvidos na minha decisão. Quando eu falo também. Porque tem alguém me escutando. Eu falo para alguém. Olha como a fé que Tiago nos propõe é do dia a dia, não é mágica, não é para você sair flutuando. Fé não é para você flutuar, fé é para você falar com amor. A gente acredita em Deus não é para a gente ficar milionário, é para a gente aprender a viver com aquilo que a gente tem. Então é fé para o dia a dia, para eu analisar as minhas mudanças, as minhas mutações, as minhas metamorfoses, para saber que tipo de pessoa que eu estou me tornando. Livre-se, sabe do quê? De uma prática hipócrita. Sabe o que é isso?
É gente que fica cuspindo regra na cabeça de todo mundo, mas ela mesma não cumpre as regras que ela cuspe. É gente que mete o dedo no olho de todo mundo, mas não consegue enxergar as próprias questões do coração. Que inclusive esse item da hipocrisia foi o item que Jesus mais sarrafou em cima dos religiosos. Com um ladrão, prostituta, gente perdida, Jesus abraçou, sentou e almoçou. Agora, com gente hipócrita, pensa no sarrafo. Que era para dizer, vocês são sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro. Porque vocês têm essa máscara de ficar cobrando das pessoas, mas a vida interior de você não tem nada a ver com o que vocês falam. Livre-se da tua hipocrisia. Se for um vídeo, você nem me conhece, está dizendo que eu sou hipócrita. Não, estou dizendo que todos nós somos. Que isso é um vírus que fica rondando a gente, por isso que a gente tem que ficar atento, para ele não se instaurar e produzir uma mudança negativa, que é a hipocrisia se instaurar na nossa vida. Por exemplo, um cardiologista que fuma. Eu não vou, não tenho nada contra com quem fuma. Você pode fumar em paz, isso é da tua vida. Mas eu, Vili, me dou o direito de não ir num cardiologista que fuma, para ele falar para mim, você tem que cuidar do teu coração. Eu falo, eu? Um personal trainer gordo, obeso. Não contrato. Chego lá pro cara e falo, eu quero perder uns quilos. Ele, não, deixa comigo. Com você? Não. Quer dizer, o cara me dá uma lista de coisas que eu tenho que fazer, regular minha alimentação. Fera, e você? Quer dizer, você está cobrando e me exigindo um negócio que você não faz? Pô, alto lá, a gente não precisa ser rigoroso para lugar nenhum, mas um pouquinho de bom senso a gente precisa ter. Então vá para a Paulista protestar, qualquer que seja a sua bandeira, quero permanecer amigo de todos vocês, mas devolva o troco que veio a mais na padaria. Porque senão você é tão corrupto quanto o político que você está reclamando. Nós só estamos falando de valores, aí ele é bem melhor que você. Porque você foi para casa feliz com 10 no bolso e ele tem 1 milhão na conta. Mas a lógica de celebrar porque se deu bem em cima do outro é corrupção, é a mesma. Manja, quando a pessoa da padaria lá errou e você fala, veio R$12 a mais. E tem uns piores que falam, graças a Deus. Graças a Deus. O cara lá do caixa vai pagar esses 12 contos aí do salário dele. Você está dizendo, graças a Deus. Aí você vai para a Paulista reclamar que o pessoal está pegando dinheiro que não é deles. Ué. Você tomou uma multa, então não liga para o teu primo que trabalha no Detran para dar um jeito de apagar a multa, porque você tomou a multa. Não, mas é porque eu tenho um esquema. Então você não pode reclamar do esquema dos outros. O nome disso é hipocrisia. A corrupção está instaurada. E Tiago está falando que isso é o quê? Fé. Olha que dureza que é a fé cristã. Que a gente fica achando que é flutuar, sair voando, decolar voo, ficar milionário. E Tiago está dizendo, não, andar com Jesus isso é outra coisa. Andar com Jesus é ser honesto, devolver o troco da padaria, respeitar a faixa de pedestre, não sentar em lugar para pessoas com deficiência, não estacionar o carro no shopping, nem que seja por 30 segundos, aquela vaga não é sua. Isso é a fé cristã, é do dia a dia. E se você não tomar cuidado, a lógica do jeitinho vai produzindo mutações e transformações em você, e uma hora você se tornou um treco, que você não sabe mais nem, meu dom, como é que eu acredito nisso? Então é porque você está sendo... Toda hora nós somos alvos de diversos ataques. E se a gente não se proteger, eles vão pegando em nós e vão produzindo mudanças extremamente negativas. Bom, eu poderia falar muita coisa, mas meu tempo já está indo embora. Mas é Tiago dizendo o seguinte, livre-se. É um imperativo. Você pode mudar de vida. Toma cuidado. É uma ação pessoal, porque a fé cristã é uma fé de responsabilidade. É a fé das pessoas que têm coragem de olhar para dentro do próprio coração. E por fim, ele
eu digo para você tomar cuidado para a espiritualidade que você vive, a fé que você está construindo, ela não fazer exatamente isso, fechar os olhos para as coisas que você precisa de mudança, e aquilo que você considera a espiritualidade sadia está promovendo hipocrisia dentro de você. Porque depois que Tiago diz, livrem-se, ele explica. Não se enganem, fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar em um ouvido e sair pelo outro. Quem apenas ouve e nada faz, é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. Meu, olha aqui, que sacada, que exercício que ele está colocando a gente. Porque aquele que ouve e que repete, mas não absorve, é como aquela pessoa que se olha no espelho e no minuto seguinte não lembra mais do que viu. Quer dizer, é uma espiritualidade que ela é toda plástica, ela é toda visual. Ela não tem conteúdos para manter a nossa vida em pé. Então você pode pensar assim, pô, mas o Tiago aí, que eu nunca conhecia, não tinha conhecido, ele pega pesado. Não, ele está sendo super pastoral. Ele está só dizendo para a gente o seguinte, vocês vão passar por muita mudança na vida, fiquem espertos, é aquilo que não presta, se livre e toque tua vida para frente feliz. Cuidado para a sua espiritualidade não gerar um hipócrita, mas que ela gere uma pessoa íntegra, que tem coragem de olhar para o passado, que tem coragem de olhar para as próprias atitudes, que tem coragem de questionar o próprio coração, de questionar a própria postura e dizer, isso aqui que eu fiz está errado. Falei hoje com a minha mãe de uma maneira absurdamente estúpida. Você olha para tua mãe e diga, perdoe. Isso é a fé cristã. Que não propõe coisas mágicas, mas que propõe coisas que me levem em direção aos outros. Falei isso no domingo à noite aqui, sobre essa sede de uma espiritualidade mágica. Aí a gente vai lá ler os 10 mandamentos, para quem gosta do Antigo Testamento. Nos 10 mandamentos não manda você fazer nada de mágica, nenhum milagre. Manda você fazer o quê? Cuidar do seu relacionamento com Deus e cuidar do seu relacionamento com os outros. Nada além disso. Honra teu pai e tua mãe, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, ame o próximo como a ti mesmo, não inveje a grama do vizinho, não adultere, não mate, não minta. Há alguma mágica nisso? Não, uma espiritualidade humana para a gente cuidar das nossas mudanças. Aí vem Jesus no Sermão do Monte e diz, bem-aventurados são vocês que flutuam, que andam sobre as águas e que separam o mar. Não. Bem-aventurados são vocês que são humildes. Bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados vocês que choram. Porque vocês que são humildes, têm fome e sede de justiça e choram, são sal da terra e luz do mundo. O que é a metáfora de sal da terra e luz do mundo? É uma metáfora de transformação. Quem vive assim, transforma o mundo em que vive. Quem vive com o coração dessa maneira, não cuida só do próprio coração, mas cuida do meio onde está inserido, e esse meio todo é impactado, transformado pelas tuas próprias atitudes. Então a palavra de Tiago é o quê? Uma palavra de esperança. É de ânimo, de inspiração, de cuidado com a vida que Deus te deu, porque se você cuidar, ela vai florescer, vai dar frutos e transformar. Amém?